Muito bem, então nós temos aqui, olha, função vetorial. Então nós vamos ver a definição da função vetorial. Então, função vetorial é toda função, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, aí. É toda função de uma variável real t, ok? Definida no intervalo i. Deixa eu só colocar em negrito aqui. Então, uma função de uma variável real t, definida no intervalo i, que associa um vetor r, que é igual a rt, do espaço. Então, nós estamos trabalhando com vetores apenas com valores numéricos. Agora, quando nós introduzimos uma variável, que é a variável t, nós vamos ter uma função. Então, dependendo do valor do t, eu tenho um vetor diferente. É isso que a gente vai começar a ver aqui agora também. Então, eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos de funções vetoriais. Só um instantinho para eu arrumar aqui. Isso. A letra A aqui, por exemplo. Essa nomenclatura entre esses dois símbolos de menor e de maior é uma nomenclatura diferente, mas poderia ser só parênteses também. Ok? É a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, olha, R de t, quer dizer, eu tenho uma função vetorial, R de t, que ela é igual a 2 vezes t ao quadrado. Então, esse aqui, 2t ao quadrado, é o primeiro elemento do vetor, ok? Então, o t é a variável, 4t menos 1 é o segundo termo do meu vetor, e seno de t é o terceiro termo do vetor, ok? Então, eu tenho uma função vetorial aqui, já que são 3 termos, é uma função do espaço R3, é isso? Que a gente está estudando mais agora no final. Então, cada termo é uma função, ok? Então, a letra B, eu tenho uma outra função vetorial, R de t. 4t menos 2 é o primeiro termo desse vetor, dessa função vetorial. 4t é o segundo termo. E 3t menos 2 é o terceiro termo. Ok? Então, dependendo do valor que eu der para o t, que é a minha variável, eu tenho vetores diferentes aqui. Ok? Muito bem. E por fim, a letra C, estou faltando um aqui. Essa letra C tem uma nomenclatura acrescentando o IJK, que são aqueles vetores canônicos que nós vimos nas aulas anteriores. Certo? Mas, de qualquer forma, é só uma outra forma de expressar. Mas eu tenho aqui, olha, 2t ao quadrado é o primeiro elemento, o t mais 2 é o segundo, e o 2 é o terceiro. E JK, eles apenas nos dizem que o coeficiente do i está no eixo x, do j no eixo y e do k está no eixo z. Então, aqui na letra A, ele quer que nós substituamos o t pelo 1. Então, deixa eu pegar a função aqui em cima, para a gente poder trabalhar junto ela aqui. Muito bem. Se eu tenho R de 1, no lugar do t eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 elevado à terceira potência. Aqui eu tenho cosseno de t. Então, vai ser cosseno de 1 dividido pelo seno de t. Então, seno de 1. Ok? Bem, e esse terceiro elemento tem t ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais t, quer dizer, mais 1. O denominador é só t, então, só 1 aqui. Ok? Muito bem, com isso, nós já podemos resolver essa questão aqui. Deixa eu só agregar aqui e tal. Baixar um pouquinho. Então, olha, esse cosseno de 1 aqui, como não vai dar um valor exato, nós vamos deixar apenas indicado o cosseno de 1, por enquanto, né? Seno de 1 também, por enquanto. Agora, 1 ao quadrado, esse primeiro aqui, por exemplo, 1 mais 2 vezes 1 ao cubo.
1 ao cubo dá 1. Multiplicado por 2 dá 2, mais 1, 3. Então, aqui a gente já pode tirar e botar o 3. Esse segundo a gente pode deixar 1 menos cosseno de 1 sobre seno de 1. E aqui nós vamos ter o seguinte, olha, o numerador vai dar 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2, dividido por 1. Aqui vai ficar 2. Ok? Então, a função vetorial que nós tínhamos aqui em cima, do RT, quando nós substituímos o 1 por esse elemento que é o t, que é a variável, nós encontramos 3, 1 menos cosseno de 1 sobre seno de 1 e 2, nesses três elementos. Tá legal? Muito bem. Agora, na letra B, ele pede para calcular o limite. O limite de RT quando o x, na realidade aqui é t, né? Conserta aí para mim, de vocês, quando t tende a zero, porque a nossa variável agora é o t, não mais o x. Então, o que nós vamos ter que fazer? Ora, nós temos essa função aqui, e nós vamos calcular o limite dessa função quando t tende a zero. Tá? Mas, para isso, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos trabalhar cada termo do nosso vetor. Ok? Nós temos, na realidade, três funções aqui dentro que formam a função vetorial R. Tá? 1 mais 2t ao cubo é a primeira função. 1 menos cosseno de t sobre seno de t é a segunda função. T ao quadrado mais t sobre t é a terceira função. Então, nós vamos ter que calcular o limite para cada uma dessas funções. Certo? Então, a primeira aqui, deixa eu até pegar, é 1 mais 2t ao cubo. Vamos calcular o limite dessa primeira função. Deixa eu só substituir o x pelo t. Só para voltar, eu tenho que pegar, para eu calcular o limite dessa função vetorial, eu tenho que calcular o limite para cada um desses termos, tá bom? Então, o primeiro aqui é 1 mais 2t ao cubo, com t tendendo a zero. E aí todo mundo lembra que para resolver esse aqui, é só substituir o t pelo zero, não é isso? Então, 1 mais 2 multiplicado por zero. 2 vezes 0 dá zero, então sobra 1 apenas. Agora, esse limite aqui já é mais complicado um pouco. Né? Por quê? Porque ele cai numa indeterminação. Ok? Então, deixa eu pegar ele aqui, só para a gente relembrar aí. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos substituindo o t pelo zero, né? Porque o t tende a zero. Então, no lugar desse t aqui no numerador, eu vou colocar zero. No lugar do t do denominador também. Okay? Só aí, o que acontece? Deixa eu colocar a fração. Opa, deixa eu botar aqui. Um instante só para abrir para mim aqui. Aí. Então, eu vou ter o seguinte. 1 menos o cosseno do zero é 1. O seno de zero é zero. Okay? Sendo assim, 1 menos 1 vai dar zero. E embaixo eu vou ter zero também. E aí o que causa isso é o quê? Uma indeterminação. Qual o problema dessa divisão aqui, dessa fração zero dividido por zero? É porque não existe divisão por zero. O numerador ele pode ser zero, não tem problema. Mas o denominador aqui, ele não pode ser zero. Tá? Então, deixa eu colocar aqui a observação que eu tinha colocado na postinha de vocês, indeterminação. Gerou uma indeterminação, porque eu tenho zero dividido por zero. E aí, qual é a proposta? Olha, vamos resolver esse aqui por aquele teorema, né, do L'Hospital, que diz o seguinte: toda vez que eu tiver uma indeterminação desse estilo aqui, eu vou fazer o limite da derivada do numerador e dividir pelo limite da derivada do denominador, ok? Fazendo isso, nós vamos conseguir resolver essa questão. E aí é o seguinte, qual é
eu tenho aqui 1 menos o cosseno do t. A derivada de 1 é zero, porque 1 é uma constante. Menos a derivada do cosseno é menos seno. Certo? Muito bem. Então, ó, a derivada de 1 é zero, a derivada do cosseno é menos seno. No denominador, a derivada que eu tenho aqui é a derivada do seno. A derivada do seno é só cosseno. Então, aqui em cima vai ficar só seno de t, tá certo? Deixa eu limpar aqui. Certo? Menos vezes menos aqui ficou mais, aqui era zero, então não precisa. E aí, então, nós vamos considerar agora a questão do limite. Ok? Então, vai ser igual. Deixa eu acrescentar a fração. Então, aqui, olha, já que o t está tendendo a zero, eu vou ter seno de zero dividido pelo cosseno do zero. Ok? E aí, como fica essa situação aqui agora? O seno do zero dá zero. Agora, o cosseno do zero dá 1. Eu posso fazer essa divisão? Posso. Por quê? Porque zero dividido por 1 é zero. Tá? Então, olha, o problema aqui em cima, que gerou a indeterminação, é porque eu tinha uma divisão por zero, que não existe. Então, nós utilizamos o teorema de L'Hopital, fizemos o limite da derivada do numerador e dividimos pelo limite da derivada do denominador, ok? E aí nós encontramos o zero. Muito bem. Agora que nós temos que fazer o limite dessa função aqui, que é a terceira função do meu vetor, tá? Então, o que nós temos que fazer primeiro? Olha, nós temos que preparar essa função aqui, ok? Porque eu posso colocar no meu numerador aqui, eu tenho t ao quadrado mais t. Então, eu posso colocar o t em evidência e colocar t mais 1, ok? Sendo assim, o que nós podemos fazer? Eu posso simplificar o t do numerador com o t do denominador aqui, ok? Simplificando, eu passo a ter apenas t mais 1. T mais 1. Okay? Então, eu simplifiquei o t do numerador com o t do denominador. E aí sobrou apenas no numerador o t mais 1. Agora eu posso substituir o meu t pelo zero. Deixa eu só consertar aqui também. Então, vai ficar 0 mais 1, que é igual a 1. Com isso, o nosso vetor aqui, o primeiro valor que eu encontrei aqui em cima foi o 1, quando eu fiz o limite da primeira função. Então, 1, vírgula. O segundo valor foi o 0. E o terceiro foi o 1. Ok? Então, ficou 1, 0 e 1. Tá bom? E aí a gente fez. Nós podemos representar ele aqui também da seguinte forma, né? Deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que você abrir um parênteses e colocar 1, 0, 1. Só uma outra nomenclatura, tá bom?